Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader, e hoje eu não venho apresentar isto sozinha, não é verdade? Estou aqui com a minha amiga Lara, que também é uma leitora bastante ativa. Olá. E ambas estamos com um convidado, o António Mateus, que é um jornalista da RTP, mas também não só jornalista, também é escritor. Exato. Sou autor de 8 livros, coautor de outros 2, a maior parte deles dedicados à minha profissão, que é ser jornalista. Dado que os seus livros abordam o tema muito pesado, que é a guerra, como é que consegue gerir as melhores declarações das pessoas? Como é que consegue reunir toda a informação dentro de um livro e explicar a verdade nua e crua de como é que funciona uma guerra? Bem, a preocupação dos livros que eu escrevo quase sempre é tentar que as pessoas que me rodeiam, as que leiam os livros, percebam não só a espuma dos dias, mas percebam o que é que está por trás daqueles factos. Normalmente, através dos média, nós temos acesso aos factos de uma forma muito filtrada. Nós sabemos o que é que são os leads. Morreram 10, estão 5, este é o bom, aquele é o mau. E nós sabemos que a vida não é assim. A área cinzenta na existência, ou seja, aquela que está entre um lado e outro, é muitas vezes a mais importante. E nós, como jornalistas, simplificamos por uma questão de economia de tempo. Até agora já escreveu vários livros. Qual foi o livro mais difícil psicologicamente que teve de escrever? Todos eles foram assuntos muito importantes, tendo sido escrito sobre Nelson Mandela e agora o seu mais recente livro sobre a guerra na Ucrânia. Qual seria aquele mais impactante, aquele que teve mais dificuldade? Eu quase sempre, os livros que eu escrevi são livros que estão dentro de mim, eu costumo dizer isso. Quando eu me sento a escrever os livros, eu não há um exercício extenuante, eu não faço o sacrifício a escrever. Eu escrevo como quem respira. Alguns escritores dizem que têm aquelas apagões de inspiração. Eu não preciso de inspiração para escrever. Não tem ressaca. Exato, não tenho nem uma coisa nem outra, porque nós como jornalistas somos muitas vezes mais contadores de histórias do que provocadores de factos. Eu sou um jornalista diferente daquele que normalmente nós vemos nos médias em Portugal, porque eu nunca confundo a opinião com a informação. Enquanto jornalista, separo muito bem uma água da outra, porque gosto de libertar os leitores, ou quem me ouve, ou quem me vê, no caso da televisão. Eu gosto de libertar o espectador, o ouvinte, o leitor, para uma liberdade própria de fazer uma avaliação dos factos. Como é que as pessoas podem fazer uma avaliação justa dos factos se aquilo que eu lhes der já é uma leitura minha do que aconteceu, já é uma visão deturpada, subjetiva daquilo. E eu preciso da diversidade dos olhares sobre aquilo que eu caminho, porque isso também me ajuda a mim, num próximo percurso, eu ter outras pistas para a vida. Senão, por exemplo, eu tenho 64 anos, chegava a esta altura da minha carreira e já estava farto, já estava seco. E eu não estou farto, estou cada vez mais deslumbrado e mais humilde com este caminhar, porque, por exemplo, a vossa geração é uma geração muito à frente da minha, e já tem outros olhares, já teve outras oportunidades com a vossa idade que eu nunca tive quando tinha a vossa idade. Portanto, vocês têm a obrigação de serem muito melhores do que eu quando chegarem à minha idade. E esta é uma responsabilidade enorme que vocês têm, porque também carrego nos vossos ombros a responsabilidade de fazer deste país, por exemplo, uma coisa muito melhor do que aquela que ele é. Porque vocês já têm este arco-íris de informações. E quanto mais cabeça aberta as pessoas forem, quanto mais disponíveis forem para importar aquilo que é diferente delas, mais ricas ficam e mais humildes ficam, percebes? A mim assusta muito as pessoas que têm certezas, que têm opiniões muito fortes, porque quase sempre são pessoas muito ignorantes. É como aquelas pessoas que recorrem à violência quando perdem um ponto, não é? Uma pessoa que seja uma pessoa informada, uma pessoa madura, nunca precisa de recorrer à violência. A força das suas convicções, dos seus dados,
deve prevalecer sobre o resto. Da mesma maneira, alguém que tem opiniões políticas muito duras, que é muito intolerante sobre o oposto, eu normalmente dou um passo para trás em relação a essas pessoas. E nós, infelizmente, cada vez mais em Portugal, nós celebramos agora os 50 anos de 25 de Abril, mas cada vez mais assistimos, em todos os quadrantes políticos, a pessoas que acham que são as donas da verdade, que são eles que são os donos da moralidade. E eu acho isso uma aberração pura, porque aquilo que é diferente de mim acrescenta-me, não é uma ameaça para mim. Escrito por linhas tortas. E já que fala na nossa geração, eu por acaso tive aqui como convidado o Fernando Alves, o jornalista, ex-jornalista da TSF atual da Antena 1, e eu fiz exatamente esta mesma pergunta e faço-lhe assim. Eu, pelo menos, estou dentro da comunidade literária e muitas vezes partilho livros de jornalismo. Eu leio muitos livros de jornalismo, porque, pronto, estou dentro da área, e os relatos que os livros falam sobre essa área. Acha que os jovens estão interessados nessa temática ou acha que lhes passa um pouco ao lado? Eu acho que nós caímos sempre num erro quando transformamos qualquer grupo de seres humanos numa equipa de futebol. Porque eu olho sempre para os seres humanos com uma atitude, como diz o Miyakoto, de maravilhamento. Maravilhamento exatamente porque cada ser humano é tão rico, tão deslumbrante em si, que eu preocupo mais em tentar perceber cada ser humano a fundo, o mais possível, do que metê-lo dentro de um rebanho qualquer. Até porque aquele rebanho vai ser sempre destrutivo dessa diversidade. Percebes? E a vossa geração tem esta coisa maravilhosa que é, quando eu nasci, Portugal era um país muito fechado, que se defendia de muita coisa, e tinha, como todas as entidades que se defendem de muita coisa, tendem a preservar uma unidade, uma face, um olhar. A vossa geração já é uma geração que pode olhar para onde quiser. Eu vejo os meus filhos, todos os 4, os meus 2 enteados e os meus 2 filhos biológicos, todos se imaginam a viver no estrangeiro, a fazer as carreiras deles no estrangeiro. E eu, como pai, isso corta-me o coração, porque obviamente sou pai galinha e os meus pintos saírem a zarpar daqui para fora come-me o coração. Mas por outro lado, quem sou eu para lhes cortar as asas das galinhas? Passa a expressão. Se eu próprio voei para fora do ninho e fui a esmagadora maioria da minha carreira para fora de Portugal. E eles dizem-me isso, percebes? Portanto, eu cada vez mais estou disponível, por exemplo, para a vossa geração, porque aprendi imenso com a vossa geração. Como dizia um poeta africano que eu conhecia, os jovens diferenciam-se dos velhos, porque os jovens sonham para a frente, os velhos só já sonham para trás. É verdade. E este olhar é um olhar deslumbrante. Se nós usamos sempre esta tática de batota pela felicidade e escolhermos sempre o lado de luz e não o de sombra nas nossas opções de vida, a vida é uma coisa fascinante, mesmo que seja curta, mesmo que seja, que nos desiluda de vez em quando. Nós também podemos transformar a adversidade em oportunidade e isso enriquece-nos imenso. Uhum. A maior parte das vezes que nós estamos a ler um livro, por norma, fazemos-lo para distração, para conseguir desanuviar. No entanto, eu lembro-me que quando no lançamento do seu livro, uma das palavras dos seus colegas tinha sido que era um livro que era importante, mas que era muito difícil de o ler. Até lembro-me que aconselhou a lê-lo pouco a pouco, de irmos fazendo pausas. Acredita que este livro pode ter funcionado para si como uma terapia, mas tendo uma dificuldade. Exato. Acredita que para leitores possa ser um despertar da realidade? O que eu penso quando eu referi isso, e é verdade, e continua a ser verdade o que disseste, isso derivou muito. Eu sou muito sensível sensível no sentido de abertura a críticas que me façam
sobre a minha prestação, quer como ser humano, quer neste caso escrita. Eu fui dando os capítulos a ler à minha mulher à medida que eu os escrevia. E a minha mulher disse-me: António, adoro ler os capítulos, mas eles são tão duros, são tão amarrotantes como ser humano, para quem lê, que as pessoas às tantas é como irem na estrada e verem um desastre horroroso e verem os corpos todos decepados espalhados pela estrada. Tu tens que escrever o livro de uma maneira em que os capítulos duros sejam entrecortados com capítulos mais ligeiros e mais para as pessoas poderem respirar, porque senão às tantas uma pessoa é como se lesse uma calamidade de uma ponta à outra, às tantas nenhum de nós aguenta. Não era tanto, percebes, não era tanto, sinceramente, não era tanto aquilo que é expectável, e tem uma razão de ser. Os jornalistas que cobrem continuamente guerras próximo da frente de combate deveriam ter um acompanhamento psicológico, stress pós-traumático, deveriam mesmo ter. Eu tive a necessidade de garantir isso numa fase anterior da minha carreira, quando estava na África do Sul e assistia a barbaridades enormes cometidas na Guerra dos Grandes Lagos, como sabeis, aquele processo todo de Ruanda, e mesmo o que aconteceu durante a guerra em Moçambique, as violências sobre crianças. Há determinadas coisas associadas às guerras que nos amarrotam de maneiras diferentes a cada ser humano. A mim, particularmente, amarrota muito a violência feita sobre crianças e feitas sobre idosos. Poder-te explicar porquê cada uma delas. Sobre os adultos, não tanto, porque eu acho que nós, os adultos, temos obrigações em relação ao mundo como adultos. Nós temos que ser muito mais atuantes e menos passivos. As crianças ainda estão muito dependentes daquilo que nós adultos façamos por elas, mesmo que seja à custa da nossa própria existência, e nós nem sempre temos essa generosidade e desprendimento de nós. E os idosos, para mim, de outra forma, eu sou muito agradecido a toda a gente que prescindiu do umbiguismo delas por mim, pela minha geração. Sou profundamente agradecido. E ao ser pai, eu passei a amar mais os meus pais, porque vi o amor enorme, o desprendimento e a generosidade que os meus pais tiveram que ter para me educar a mim e aos meus irmãos. E eu costumo usar uma figura sobre isso, que é, quando nós somos pais, é a primeira vez na vida que nós passamos para o banco de trás do automóvel que nós próprios conduzimos e metemos à frente do automóvel os nossos filhos. Nós passamos a ser segunda prioridade de nós próprios. E se tivermos que morrer pelos nossos filhos, nem pestanejamos. E eu, nesta fase da vida, tenho ainda a benção dos meus pais estarem vivos, com 90 anos, e dizer assim, cada dia que vem há uma benção, estás a ver, até ficou nó na garganta, eu vejo tanta porcaria. De poder telefonar à minha mãe todos os dias e ao meu pai dizer como gosto deles. Todos os dias, eu faço isso todos os dias, e os meus irmãos fazem isso todos os dias. E porquê? Porque os idosos, lá está, eles podem sonhar para trás, eles podem sonhar as memórias deles, mas eles já não têm uma luz à frente. Vocês as duas têm uma luz à frente, vocês têm sonhos e podem lutar pelos sonhos e hão de alcançar muitos dos sonhos que têm e não poder sonhar sonhos diferentes e chegar lá. E uma pessoa de idade sonha com o quê? Sonha com lhe doer menos as costas, não lhe cair mais um dente, não ter desgostos com familiares e que o mundo não os desaponte nos valores. E essas pessoas só me apetece abraçá-las e dizer, venham cá, que eu tomo conta de vocês. Este último livro, que é A Zona de Impacto, disse-nos no off que era uma espécie de conselho para os jovens jornalistas que desejam cobrir a guerra devido às diferentes situações que aconteceram agora, precisamente com a guerra na Ucrânia, em que de repente todos os jornalistas disseram nós temos de levar pessoal neste caso, e havia pessoas que não estavam preparadas. No seu livro, acha que a pessoa assim que acaba de ler já tem uma ideia de que, ok, a guerra é assim, isto serve para mim, isto não serve para mim, antes de ir lá pôr os pés?
o livro teve essa preocupação muito grande de ajudar as pessoas a perceber o que é um impacto de uma guerra. E não é impacto na questão fácil da superficialidade da guerra, não. Eu tento levar-vos pela mão na viagem que eu faço, de uma forma muito desprendida, muito, muito direta. A escrita é muito lavada, é uma escrita direta, como se fosse jornalismo de agência. Eu tento que qualquer pessoa, pode ser desde da pessoa da limpeza da minha casa até a uma pessoa mais sofisticada, lê o que está ali escrito e percebe, não tem palavras difíceis, não tem considerações metafísicas de nada, não tem ideologia, tem uma narração pura e direta do que é dobrar a esquina e ver um homem empurrar uma vaca pela parte de trás, pela garupa, para ela entrar dentro do caminhão, porque foi isso, é uma das histórias que está ali. E eu vou só ficar perplexo o que é que está a fazer um homem ali numa zona sob bombardeamento a empurrar uma vaca para dentro das traseiras numa furgoneta, e porquê? Imagina o homem, anda Amélia, estou aqui a disparar. E ela a escorregar a vaca, e isto é uma língua, estamos a agarrar num pormenorzinho, mas depois conta porque é que ele, aquele homem que é uma pessoa absolutamente simples, aliás, os direitos do meu livro, os direitos de autor, são totalmente dedicados a esse homem, à organização que ele fundou em Kramatorsk, e que ele dedica a sua existência a apoiar mulheres que ficaram próximo da frente de combate, que vivem nos escombros de localidades com os seus filhos e idosos. E ele, quando eu ouvi, esse foi o meu contacto com ele, a história da vaca, e a perplexidade de repórter que vai para uma zona de coisa e de repente depara com um cenário destes. E aí eu dei-lhe mais tempo, eu quis perceber porque é que ele estava ali, num cenário que toda a gente estava a fugir, o que é que ele estava a fazer. E ele estava ali porque a senhora X só saía com a filha se ele levasse também a vaca e levasse os animais que eram a criação dela, que o marido que tinha desaparecido, Meu Deus. tinha levado. E este homem começou-se a perceber que as pessoas não saem de zonas de guerra por decreto. Não é porque o primeiro-ministro ou Raquel Parta do partido X ou não sei o que disse. Não, os seres humanos, graças a Deus, têm a cada um 2 pés, os que têm, e tomam decisões para elas próprias. E aquele homem disse-me esta coisa maravilhosa, que foi: nós, os adultos, num país em guerra, nós podemos sempre reconstruir-nos, mas uma criança que está num país em guerra, ela perde a coisa mais bela e mais preciosa e única, que é a infância. E a inocência? Exatamente, perde a infância. E uma guerra rouba a infância a uma criança. Então imagina o que é preciso em generosidade humana para aquele homem, o que é o Mikola, já agora partilhou o nome, o Mikola, achar que dava sentido à vida dele, fazendo com que as crianças que estão naquelas zonas maradas tivessem brinquedos de Natal, porque ele leva na furgoneta deles, ele vai vestido de Pai Natal. É por isso que ele chama o Pai Natal de Bakhmut, porque ele ia vestido com o gorro de Pai Natal, levava as traseiras da caminhonete cheias de prendas de Natal, brincava com os meninos e levava fraldas, comida de bebê, todo o tipo de coisas, para uma cidade que está a ser bombardeada por todos os lados. E a gente pensa assim, eu ia dizer um palavrão, desculpa. Mas pode, se quiser está à vontade. What the fuck? O que estás a dizer aqui? E uma pessoa não pode não se apaixonar por este tipo de pessoas, não é? Nós recuperamos a fé nos seres humanos. Muitas pessoas dizem: António, como é que tu estás há 41 anos a ser jornalista e continuas a ir para zonas tão duras e não ficas cínico? Continuas a ir às universidades e aos liceus e falar com carinho e com humor para as pessoas. Porque a coisa mais deslumbrante é nós encontramos pessoas lindíssimas, extraordinárias, surpreendentemente nestas zonas, percebes? Porque nós, quando estamos em sítios confortáveis, tornamos muito umbiguistas, de generalidade, em média. Pensamos: não, eu não saio com estas roupas porque elas não batem com os sapatos. Não, eu vou primeiro arranjar-me e vou não sei o quê. Nós preocupamos com coisas
Mínimas. fúteis, e fazemos um problema de coisas absolutamente ridículas, mas ridículas. Se a maior parte das pessoas que às vezes acham que vivem no meio de um cenário dantesco percebessem como é ridículo a preocupação que têm. A minha mulher, por exemplo, quando eu lhe disse eu agora vou doar 100% dos meus direitos deste livro ao Micola, e ela disse: António, tu és maluco, tu estás a banalizar outra vez o teu trabalho e os proveitos do teu trabalho. Tu que não consegues comprar sapatos novos não sei quantos meses, não sei o quê, podes fazer aquele dinheirinho. E eu digo: não, querida, eu sei que sou esdrúxulo, mas eu fico feliz, muito mais feliz, por pensar que fechar os olhos e imaginar a cara do Micola quando aparecer A pipa de massa. eu podia comprar, não é? Isso a mim, eu penso assim, eu amanhã já posso morrer feliz. Eu digo isto à minha mãe, e qual é a reação da minha mãe? A minha mãe diz: filho, tanto de orgulho em ti, porque sinto que dei os valores certos ao meu filho, e que o meu filho os aplica mesmo. E eu penso assim, eu agora já sou pai, não é? Há tantos anos, há 25 anos, eu penso assim, eu adoro ter orgulho nos meus filhos. Afinal, aqueles sacrifícios todos que eu fiz, andar tantas vezes com as calças rotas, de ter um carro da treta, de andar sempre a contar tostões ao fim do mês, de sobrar sempre mesmo no fim do ordenado, estou-me nas tintas. Eu tenho tantos amigos reais, não é? E não é isto que conta na vida. O Mandela tem esta expressão, desculpa só acrescentar-te, faz 30 anos em maio, não quero mais recordá-lo, faz 30 anos em maio que o Mandela se tornou o primeiro presidente não branco da África do Sul. E ele tinha esta expressão que eu acho maravilhosa, que é: o que conta na vida não é o mero facto de nós termos existido, mas o impacto que a nossa existência tenha tido na vida de outras pessoas. E eu levo isso muito à letra. Escrito por linhas tortas. Eu por acaso estava a lembrar-me agora, que uma vez eu e a Lara já discutimos isto. Foi numa notícia que surgiu na altura perto do Natal, em que o restaurante mais cheio na zona da Ucrânia era o McDonald's. Não sei se te lembras disto. Ok, a Lara tem memória curta. Nós estávamos a discutir esta situação de como é que é possível, não sei o quê, um país em guerra, e estão aí para dentro do McDonald's. E eu cheguei a dizer para a pessoa com quem eu estava assim: já preparaste que pode ser se calhar o único sítio que eles têm para ir comer e um bocadinho de normalidade e do que nós, por exemplo, que podemos sair de casa livremente e escolher o restaurante que nós queremos. Aquelas pessoas que terão um McDonald's porque querem um bocadinho de normalidade na vida delas. Mas é verdade. Repara, o McDonald's também deixa-me precisar isto. O McDonald's fechou durante muito tempo, depois dos primeiros meses. As pessoas iam para o McDonald's, é verdade, por fast food era uma maneira de satisfação rápida. E depois a cadeia McDonald's fechou o funcionamento na Ucrânia durante um período muito grande, até recentemente. E era curioso que o nosso fixer dizia-nos: António, eu sei que parece ridículo, mas sabes o que é que eu sinto a falta? Eu sinto a falta de poder, agora quando pararmos o carro, irmos àquele M que está ali amarelo, à beira da estrada, que agora está fechado, e tudo estar aberto e estar a funcionar. E eu dizia-lhe, da minha ignorância infinita, eu dizia-lhe: a coisa tão estúpida, então, mas aquilo até é fast food e faz-te mal e ficas gordo e aquilo dá-te cabo da barriga, não querias uma coisa assim mais higiênica? Ele dizia: não, isto é um tempo, como se diz em inglês, careless, que a pessoa não se preocupa com nada. Eu adorava os dias, dizia-me ele, eu adorava os dias em que eu não tinha que me preocupar com nada, agora tenho que me preocupar. Será que vem um míssil? Será que a minha mulher que está em casa e que nós deixamos para trás, que vai estar viva? Será que o meu filho que vai para a escola não lhe vai cair um drone em cima da cabeça? Será que o meu país amanhã continua a existir? Será que os russos não vão saltar por cima da fronteira e vão dizer em nome deste país, whatever, que eles têm todo o direito do mundo e vir partir o meu país todo e não sei o quê? Eu não fiz mal nenhum a ninguém, nunca fiz nada contra os russos, porque é que vão partir o meu país a propósito do quê? Só porque dizem que o meu país provocou, ou somos umas marionetes dos americanos. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que o povo ucraniano tem a ver com isso? Nós somos seres humanos como vocês em Portugal. Para não nos façam mal, a gente não vai fazer mal a ninguém. E isto faz sentido para nós todos. Tinha agora uma pergunta mais relativamente ao futuro. Como disse, para que nós podemos pensar sempre no futuro e que os velhos sonham para trás. Acredito que
o António Mateus que sonho para a frente. E nesse sentido queria-lhe perguntar se tem algum projeto futuro que esteja já a considerar, seja a nível de escritor ou de jornalista. Bem, eu acabei de dar à luz, ou seja, essa é a zona de impacto. E cada vez que nós escrevemos um livro tão intenso como este, depois eu escrevo um livro mais ou menos de 2 em 2 anos, mais ou menos. E não será pelo... Eu tenho o livro na minha cabeça que anda aqui para ser escrito há uma data de tempo. É um livro muito pessoal. É um livro dedicado sobre... é um livro meio ficção, meio história, que é dedicado... Lá está, eu adoro crianças. E é um livro escrito sobre as crianças com déficit de atenção. E é como é que duas culturas diferentes, a nossa ocidental e a africana, olham para o mesmo assunto. Porque eu conheci uma determinada região em África, não vou dizer qual é, e as crianças com déficit de atenção, aquelas que nós dizemos que têm déficit de atenção, nessa região, elas são aquelas que os mais velhos escolhem para professores de história. Quando eu digo professores de história, não é professores no nosso sentido, é no sentido deles. São os que transmitem a tradição oral, porque são aqueles que perpetuam a memória e os valores daquele grupo cultural, vamos chamar-lhes assim, para não chamar nem etnia, nem tribo, nem nada. E eles, sabes como é que faz? Eles dizem, eu acho isto deslumbrante, eu aí não estou a dizer nada de fora do livro, eles dizem que as crianças cujo espírito sai através da janela, que é o que nos acontece quando estamos no banco de escola e aquilo é uma ganda seca, ou quando estamos na universidade e aquilo é uma ganda seca, a nossa cabeça sai, a minha saía, pela janela e até ao rei que parta a pensar numa coisa qualquer. De certeza que a vocês as duas de vez em quando acontece isso. Eventualmente. Muitas vezes. E eles interpretam isto como não uma patologia, mas, imaginem, como uma elevação. Para eles, aqueles são seres que já se libertaram das amarras e das âncoras do espírito. São espíritos livres. E então, 3 meia volta, o espírito deles deixa de estar ancorado no corpo e sai a voar pela janela. E eles, quando veem crianças que não conseguem reter ali a presença de foco naquela sala, naquela converseta, eles dizem, a Lara vai dar uma excelente perpetuadora dos valores da nossa história, porque não os vai conspurcar com as âncoras da atualidade. Ela está liberta dessas âncoras. E esse é um lado do livro. O outro sonho para mim, eu tenho um sonho assim que arranjar aqui os destroços que um acidente de viação recente me provocou. Queria voltar o mais cedo possível à Ucrânia. A guerra lá está nesta fase, uma fase particularmente dura. E eu queria ir ter com o Mikola, pai natal de Bakhmut, e levar-lhe um tijolinho de notas dos direitos do meu livro. Eu gostava de lhes entregar pessoalmente, até porque, imaginem, eu não posso doar o dinheiro ao Mikola, ao abrigo da legislação que a gente tem. Isto é uma coisa fantástica. Porquê? Porque tem que se pagar imposto. Ou ele paga ou eu pago. Quando a receber os direitos de autor. Ou não fosse Portugal o país dos impostos e dos taxos e das taxinhas e dos taxos. Exatamente, porque imagina, eu descobri isto quando decidi isso. Fui saber com a editora, António, não se pode fazer. Não se pode fazer porquê? Porque tem que se dar um recibo, quando a editora lhe der o dinheiro, o António tem que lhe dar um recibo verde para o fisco poder taxá-lo. E eu, então, mas eu não vou ficar com dinheiro nenhum, porque é que eu tenho que pagar impostos sobre um dinheiro que é zero para mim? E eles, então, mas o fisco precisa de uma correção. Ou então o António pode fazer uma coisa que é doar o dinheiro a uma ONG. E eu, mas porquê é que eu não quero doar a uma ONG portuguesa que já tem isso? Eu quero dar o dinheiro a quem faz bem, que eu sei, e dar dinheiro àquela pessoa. Percebes? E a pessoa fica perplexa. Eu já decidi, porque não vou deixar de prejudicar o meu sonho por causa de uma curva fiscal, vou pagar os impostos ao Estado. O Estado tem
Não vou dizer um palavrão. Mas o que sobrar do que o Estado não fez um corno para me gamar aquele dinheiro, eu vou levar ao remanescente ao Micola e dizer-lhe, meu querido, não é? Está aqui, o resto vai pedir ao governo português. Ténis das finanças a Portugal por erário público, mas pronto, eu digo isto com um sorriso na cara. Sendo a guerra um tema tão pesado e ao mesmo tempo tão triste, sempre pensamos guerra, tristeza, pobreza. Consegue-se haver um pouco de diversão dentro dela? As pessoas conseguem se divertir de alguma maneira? As pessoas precisam de inventar luz dentro delas, porque senão morrem mesmo. Tem alguma história, por exemplo, que seja assim caricata? Além dessa da vaca. Sim, falando da vaca. Tenho várias, porque uma das coisas que a mim sempre me fez muita confusão é a primeira reação que as pessoas têm àquilo que lhes é desconhecido. E quase sempre numa situação de guerra, e não encontro, como perguntaste mesmo, no cenário em questão, e é fácil as pessoas imaginarem, como tu imaginas, quando alguém faz, seja o que for, por desprendimento total dele por outras, as pessoas, a tua primeira reação é sempre desconfiança, não é? Tu nunca acreditas que alguém é completamente desprendido e generoso ao ponto de correr um risco físico da sua própria vida e aquele não ter algum interesse por trás disso. Nós fomos fazer uma reportagem em Mykolaiv, que era a cidade tampão onde avança a Rússia ao longo do Mar Negro, e uma senhora que era a Zamaziva, que era a número 2 do Parlamento regional de Mykolaiv, que foi semi-destruído por um míssil calibre, que é um míssil calibre com capa. Eu sublinho isso porque uma vez, desculpa a vírgula agora na história, porque uma vez eu estava num programa da rádio a dizer que aquilo foi atingido por um míssil calibre e um defensor dos russos neste conflito disse-me que eu era tão ignorante que ainda confundia calibre com míssil. E eu disse-lhe, olha, eu não vou ser mal educado porque a minha mãe me ensinou a não ser mal educado, mas a ignorância também devia pagar imposto. Efetivamente. Ih, Portugal estava tão rico. Há efetivamente calibre de projéteis com C, que é o diâmetro do projétil, mas há mísseis calibre hipersónicos com capa, e que eu convido o senhor, através de uma coisa extraordinária chamada Google, a procurar calibre sem E no fim e com capa no fim, e o senhor vai descobrir esta coisa extraordinária, que é um míssil hipersónico feito pelos russos, e que custa mais de $1 milhão. Ele era russo e não sabia que existia. Ele era apoiante dos russos. Ok. Era um português apoiante dos russos que estava a insinuar que eles davam uma visão torcida a favor dos russos. Portanto, nós levamos com este tipo de lixo. Eu adoro quando as pessoas comentam estas coisas na internet. O tempo inteiro. E eu disse-lhe a ele, olha, eu estou a falar de factos. Eu estou perante o edifício que efetivamente foi destruído. Então, só faltava tirar uma selfie com o míssil. Exatamente, mas fiz. Eu disse, vai ao meu Facebook e vê onde é que eu estou. E a Zamaziva disse-me que havia um hospital de crianças que tinha sido bombardeado. No dia a seguir, aquele porta-voz russo que aparecia militar, que aparecia todos os dias no telejornal, dizia que só atingiam alvos militares e que o resto era invenção do E eu disse, olha, curioso, acabei de sair de um hospital, aquele tal que vocês viram ali, onde eu estava na sala de mamografia, que não vejo grande objetivo militar lá dentro, além dos cadáveres de mulheres que estavam ali ao pé. Mas a governadora de Mykolaiv disse-me para ir a um hospital. E eu fui a este hospital com o nosso repórter de imagem, Rodrigo Lobo, que é uma coisa extraordinária de repórter de imagem. Tem um coração maior que ele. E nós chegamos ao hospital e muito bem, o diretor clínico não nos queria deixar fazer reportagem dentro do hospital, e cá estou eu a dizer, e muito bem, para proteger a dignidade das crianças. Pois. E eu, se calhar, e muito mal, para os média normais, aqui normais ou anormais, não insisti. Admirei o homem que estava a proteger a dignidade dos jovens que estavam ali, e eu estava a falar com o Rodrigo Lobo cá fora, e passado algum tempo vem uma enfermeira ter connosco. Isto é uma coisa de que eu me arrepiei com o que aconteceu a seguir. Vem a enfermeira ter connosco,
e com o Fixer, eu não falo nem ucraniano nem russo, portanto não perceberia nada do que é que ela dizia, ela não fala inglês, e ela disse ao nosso Fixer que um jovem que estava internado no hospital soube que estavam jornalistas estrangeiros lá fora e ele queria falar aos jornalistas. E nós, sendo assim, nós estamos disponíveis, mas o diretor clínico disse-nos que não, nós já falamos com ele e como o jovem faz questão de falar convosco, ele próprio, o diretor, se vocês quiserem, depois ele também fala convosco. Vocês têm a cumprir uma série de protocolos que o Sr. Doutor veio. Os protocolos foram tirar a roupa com que a gente andava, os coletes à prova de bala e tudo, podiam estar contaminados com bactérias, aquelas coisas todas, meter-vos aquelas batas e máscaras e não sei o quê, e fazemos todo o trabalho que íamos fazer de jornalismo, na sala onde estava o rapaz, assim nesses preparos. E nós, claro, que aceitámos, não é? E fomos lá dentro, o rapaz estava, não sei se vocês alguma vez viram, mas quando uma pessoa leva projéteis nas pernas e fratura os ossos das pernas, eles tinham esticadores de ferro que entravam para dentro, através da pele, para o osso ficar direito. Faz muita impressão. E o rapaz ia-nos dizendo com a voz macilenta, ele tinha o peito tinha entrado no estilhaço grande pelo peito, além das fraturas que tinha nas pernas, e ele falava, tinha assim uma cor amarelada, esverdeada, como ficam as pessoas que tiveram traumatismos físicos graves. Ele tinha 16 anos, e ele disse-nos que queria falar connosco, e contou-nos o que é que tinha acontecido, e ele, no fim daquilo, diz-me assim, eu queria especialmente dizer-lhe uma coisa assim, e eu está à vontade, conta o que tu quiseres. Ele diz assim, eu queria lhe dizer, bem, eu estou a ficar rasca agora quando estavas isso, porque lembro-me bem daquilo. E ele dizia, eu queria vos agradecer do coração, vocês porem a vossa vida em risco para virem mostrar o que é que nos está a acontecer aqui no nosso país, porque vocês podiam perfeitamente ter ficado no vosso país e ter ficado na fronteira do meu. Metade do meu povo já fugiu para fora do país e vocês fazem o percurso ao contrário para vir ter connosco, para vir mostrar, para as pessoas nos ajudarem. E eu, ao princípio, ouvi aquilo e pensei assim, também isto é winking, eu não vou de certeza meter isto na história, porque isto é o jornalista a dizer bem de si próprio, é absolutamente ridículo. E saí do hospital, garanto, nós saímos do hospital, falei com o Rodrigo e disse, foi coisa. E depois fomos falar com o médico lá fora, isto tem a seguir. Fomos falar com o médico lá fora e o médico, eu falei com ele fora da câmara com ele. E eu disse, olha, ele disse daquilo e ele disse, acho muito bem que ele tenha dito isso. E vocês têm que pôr isso na notícia, ponham isso na notícia. E eu disse, não, para mim isto é autoglorificante, somos nós a dizer de nós próprios. E ele disse-me, o senhor já pensou que isso é vocês a verem isso com a vossa cultura, com a vossa maneira de olhar. E se o senhor quer-se mesmo meter na nossa pele, pense lá ao contrário. Pense lá o que é importante para nós ir daqui como mensagem. É você andar a filmar corpos estropiados e coisas, ou é levar uma mensagem para o Ocidente que é importante que as pessoas não nos virem a cara, que as pessoas saiam do espaço confortável delas e venham para aqui ter connosco. Essa é que é a mensagem que eu lhe peço que você pode deixar tudo fora, até pode tirar tudo o que eu lhe disse da história, mas por favor deixe aquele bocadinho. E eu juro-te, eu fui o caminho todo de volta até Odessa, que nós estamos a 200 km, chegamos já depois do Porto Sol, e eu estava a dizer ao Rodrigo, mano, põe isto, já não põe. E no fim decidimos pôr. E sabes qual é a única coisa que as pessoas se lembraram, passado não sei quanto tempo daquela história? O menino a dizer aquilo. É a única coisa. E sabes porque é que eu vou sempre para a Ucrânia? Sempre. Por causa do que ele me disse. Aquilo ficou aqui, dentro de mim. E sabes o que é que eu guardo da Ucrânia? Cada vez que me venho embora, é um sentimento de culpa enorme por eu me vir embora. Porquê? Por causa do que ele me disse. Sinto sempre que quando eu me vier embora, quando as últimas câmaras se apalharem, o mundo vira-lhes as costas e acontece o que acontecer,
e nós temos mais que nos preocupar. Há a greve do metropolitano e eu hoje tenho que ir de autocarro e depois tenho que fazer jantar e há tantas guerras que se lixem. Nós não podemos defender todas as guerras. Percebes? Isto ensinou muito, estavas a dizer, o paradoxo. Olha aí como tu, mesmo fazendo uma coisa com o coração e com o máximo de ética, ou tentas, muitas vezes podes estar a falhar redondamente ao tentar ser correto. E percebes porque é que é importante a gente ir somando humildade perante o que nos é diferente? Porque às vezes, mesmo por bondade, mesmo com boas intenções, podemos estar a deixar ao lado do prato aquilo que é uma pérola para eles. Percebes? Por isso é bom a gente andar um passo para trás, como a gente faz com os nossos filhos. Tratar as notícias com amor. Acho que já está tudo. Acho que sim, Acho que é mesmo um bom encerramento, exatamente, é não virarmos as costas a estas pessoas que estão a sofrer tanto. Uma boa chamada de atenção, sim, para não desistirmos de quem precisa de nós, a quem podemos chegar. E não sermos cúmplices da subtração de dignidade aos outros, porque isso torna-nos parte dessa mesma subtração. É uma proposta que eu vos deixo também. Mas defender a dignidade recíproca uns dos outros, porque também é nossa. Bom, António, muito obrigada por ter esta disponibilidade para falar aqui um pouco connosco e também de Lara, teres vindo aqui fazer-me companhia. Obrigada, eu. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader, e este foi o Escrito por Linhas Tortas. Bom fim de semana e boas leituras. Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.